é realmente maravilhoso o que esta instituição, ao longo deste tempo, tem feito e tem dado para a consolidação da cidadania, para a justiça social e também acompanhando ela própria, dando o exemplo que consegue e que está a acompanhar os tempos em mudança. E a prova disso mesmo é esta iniciativa que nos traz aqui hoje, que é a iniciativa que vamos falar de envelhecimento, porque, como sabemos, o envelhecimento não é uma realidade dos dias de hoje, sempre se envelheceu, até no passado, por mais estranho que pareça, mas é verdade. Porém, o envelhecimento, enquanto fenómeno coletivo, está a assumir uma dimensão e uma importância que não tinha no passado. E por isso mesmo é tão importante, e saúdo a Fundação, e naturalmente cumprimento especialmente a doutora Fátima Mota, pelo convite que me dirigiu para fazer aqui uma apresentação e para vir falar aqui de envelhecimento demográfico, sociedade à prova perante factos e mitos. A Europa é conhecida pelo continente civilizário e é, de facto, ou foi, o berço do envelhecimento. Estamos aqui mesmo no berço do envelhecimento e Portugal, neste contexto deste berço, não destoa mesmo do que se está a passar em termos europeus e Portugal, aliás, já é mesmo um dos países mais envelhecidos do mundo. Em 2011, os valores já estão claramente desatualizados, mas em 2011 Portugal era o quinto país o sexto país mais envelhecido do mundo, tomando, tendo por indicador a percentagem de pessoas com 65 e mais anos. Portanto, diria eu que envelhecer não é nada de original para Portugal, porque todo o mundo está a envelhecer e a Europa está particularmente envelhecida. Mas Portugal tem alguma originalidade. E a originalidade de Portugal tem a ver com a rapidez com que este processo aqui aconteceu. Tomando por referência o índice de envelhecimento, que nos dá o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 jovens, em 1970, e tendo apenas em consideração os países da ex-União Europeia a 15, que acabou este grupo em 2004, com o alargamento que se verificou, Portugal está aqui embaixo, era o país menos envelhecido de acordo com este indicador. Algumas décadas poucas passadas e reparem que Portugal já ocupa uma das posições cimeiras, ou seja, todos os países da Europa, desta Europa e não só, mas desta Europa, envelheceram, mas uns envelheceram mais do que outros. E nesse grupo está claramente Portugal. É claro que o envelhecimento não é uma maldição, como muitas vezes se tenta ou se faz passar. O envelhecimento é o resultado de uma história de sucesso. O envelhecimento demográfico, estou a falar do envelhecimento demográfico, claro, não aconteceu por acaso. E é importante lembrarmos, voltamos a lembrarmos as bases do envelhecimento. Porquê que ele aconteceu? Aconteceu por importantes conquistas que se deram sobre a vida e sobre a morte das populações. Por um lado, a questão da mortalidade. Lembremos que Portugal tinha taxas de mortalidade infantil vergonhosas no início dos anos 60 e atualmente já tem taxas de mortalidade infantil das mais baixas do mundo. Poucas eram as crianças que passavam aquela primeira barreira do primeiro ano de vida, ou muitas não passavam, melhor dizendo. Atualmente não é isso que se passa, muitas, e a esmagadora maioria já não tem o problema do primeiro ano de vida como uma situação crítica a ser ultrapassada e, por outro lado, também a esperança de vida aumenta, isto é, não só nas primeiras idades, mas também nas últimas idades. Mas nas primeiras idades e nas últimas, e a esperança de vida à nascença, que é um indicador que globalmente apanha um bocadinho de tudo, podemos aqui ver que, desde cedo até hoje, a esperança de vida à nascença aumentou cerca de 17 anos,
tanto para os homens como para as mulheres. É claro que as mulheres estão sempre à frente, em termos de esperança de vida, lembro também, aliás, que hoje, estes valores que eu estou aqui a apresentar de 2013, já hoje o INE acabou de lançar, publicar os dados para mais recentes, às 11 da manhã, fui verificar e a esperança de vida das mulheres, a boa notícia é que já é maior do que esta que aqui vos apresento, e a dos homens, naturalmente, também já é superior. No entanto, a esperança de vida aumentou, a taxa de mortalidade infantil diminuiu e, claramente, também temos um outro processo que está na base do envelhecimento, que é a fecundidade, a natalidade. Como sabemos, o índice de desinteressi de fecundidade, pelo número médio de filhos por mulher, já, em Portugal já é também um dos mais baixos, é o mais baixo da Europa, da União Europeia, a 28. Para que as gerações substituam, é preciso que cada mãe deixe em média 2,1 filhos, Portugal perdeu a capacidade de substituir gerações no início dos anos 80. Atualmente, nenhum país da Europa já tem assegurado a substituição de gerações. No entanto, Portugal, se no início dos anos 60 era um país em que o número médio de filhos era significativo, atualmente já é um dos países, ou o país com um número médio de filhos mais baixo no quadro da União Europeia. E as mulheres não só têm filhos, cada vez menos filhos, como os têm cada vez mais tarde. E a idade média de maternidade de nascimento do primeiro filho já ronda os 30 anos, quando, em meados dos anos 80, isto é, quando entramos para a então CE, União Europeia, em 86, a idade média de nascimento do primeiro filho era de 23,5, ou seja, as mães são mães cada vez mais tarde e já agora têm menos filhos, porque acabam por ser mães, mas ficam-se muitas vezes apenas pelo primeiro filho. Não posso alongar muito, depois na discussão poderemos falar um pouco sobre isto. De qualquer das formas, a relação parece-me óbvia. O país está a envelhecer, os jovens a população mais jovem está a perder peso, são cada vez menos e a população em idade idosa, de 65 e mais, é cada vez mais preponderante no quadro demográfico. E foi em 2001 que, inclusivamente, o número de pessoas com 65 e mais ultrapassou o número de pessoas com menos de 15 anos. E esse valor, que é o índice de envelhecimento, não tem parado de aumentar. Em 2014 era de 139, ou seja, 139 pessoas com 65 e mais por cada 100 com menos de 15. Muito bem, fazendo aqui uma entrada para o futuro, estive a falar do passado, olhando rapidamente para o futuro, podemos dizer, com base em cenários demográficos que foram construídos em 2012 e para 2030, foram construídos 3 cenários demográficos no âmbito do encontro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos organizou. Nestes 3 cenários demográficos, tínhamos consideram-se 3 situações. A primeira situação, que é o cenário zero, era a situação em que tudo se mantinha na mesma. Admitindo que tudo se mantinha na mesma, quer em termos de esperança de vida, quer em termos de fecundidade, como é que nós seríamos em 2030? O cenário 1 é um cenário que admite que os níveis de fecundidade venham a aumentar muito, ou seja, que se atinja em 2030 2 filhos por mulher, que é um valor muito alto, e que a esperança de vida também aumente para valores que já em 2012 eram observados em alguns países. No caso dos homens, o valor de 80 anos já tinha sido observado na Suécia e no Japão. No caso das mulheres, o valor de 86 anos, um valor extremamente elevado, já foi observado em Espanha e também em França. Muito bem, este é o cenário 1 e o cenário 2 é um cenário mais moderado. Não tenho muito tempo para me alongar, no entanto, gostaria só de dizer rapidamente, e não penso que não se assustem com este quadro, mas gostaria apenas de assinalar o seguinte: independentemente dos níveis de fecundidade, sendo altos, baixos ou médios, a população não vai deixar de envelhecer. Teremos menos jovens, é claro que a intensidade do envelhecimento será variável em função dos níveis de fecundidade e de mortalidade, mas seremos, por ser
a médio prazo, estaremos, por certo, a médio prazo, mais envelhecidos do que estamos hoje. O número de pessoas com 65 e mais anos irá aumentar, o índice de envelhecimento irá aumentar bastante, o índice de sustentabilidade, que é o número de pessoas em idade ativa por pessoa com 65 e mais, que é de 3,3 em 2014, já foi de 6 no início dos anos 70 e poderá não andar próximo de um pouco mais que do dobro em 2030, e 2030 já está aí. A população de Portugal poderá passar a estar partida na idade dos 50 anos, metade terá mais de 50 anos e outra metade menos de 50 anos. Atualmente, ainda a grande maioria tem menos de 50 anos. Mas vamos ter um panorama diferente do panorama que temos hoje, no sentido em que vamos estar mais envelhecidos. Ou seja, digo eu que o envelhecimento é inelutável a médio prazo. Não digo só eu, dizem os exercícios e os estudos que têm vindo a ser feitos. Portanto, estar a tentar mitigar esta situação, dizendo que se as pessoas tiverem mais filhos, ou se acontecer isto ou aquilo, que o envelhecimento vai abrandar, não é, vai abrandar, ou seja, vai deixar de existir, não é verdade. Temos aqui um amigo que se chama envelhecimento e agora, perante este amigo, temos que aprender a viver com ele, a bem ou a mal. Porque este amigo vem, e que, como eu disse, é resultado de importantes conquistas, e por isso deve ser entendido como um amigo, porque eu não gostaria de regressar ao tempo em que eu nasci, em Portugal, um país pouco envelhecido no quadro da União Europeia, eu nasci nos anos 60, não gostaria de voltar a este tempo, e por isso eu e nós todos deveríamos aqui estar a festejar o envelhecimento enquanto processo. Agora, é claro que não nos podemos esquecer que o envelhecimento nos está a causar enormes angústias. E quem não dizer isto não está a contar a história toda. Há enormes angústias associadas ao envelhecimento. As pessoas estão sempre a dizer, pois o envelhecimento demográfico, mas ele é o culpado disto, mas o envelhecimento demográfico, mas... E esta questão é um verdadeiro problema. É o modo como nós interpretamos o que nos está a acontecer. E interpretamos o que nos está a acontecer interpretamos com base, muitas vezes, em preconceitos, em ideias feitas, que não têm de todo a ver com a realidade dos factos. Eu vou, e passando à segunda parte da minha apresentação, vou então, rapidamente, dar 4 exemplos de 4 mitos e pô-los à prova. O primeiro, e que nos coloca muito assustados, é os idosos do futuro são um decalque ampliado dos idosos do presente. Ou seja, nós no futuro vamos ter mais e muito mais do mesmo. Não é verdade. Os idosos do futuro, tal como os idosos do presente, não têm nada a ver com os idosos do passado. Os idosos do futuro serão pessoas mais escolarizadas, habituadas a consumos muito mais diversificados, sabem também que vão viver mais tempo, coisa que os idosos atuais foram muitas vezes apanhados de surpresa, e também, claramente, serão idosos muito mais tecnológicos do que os idosos de hoje. E por isso nada tem a ver, ou quando projetamos o futuro, não significa que este grupo venha a ter as características que atualmente se observa neste grupo das pessoas idosas. Por outro lado, uma outra ideia é que o envelhecimento é contrário à produtividade. Muitos, e eu não sou economista, como já deu para perceber, mas muitas pessoas dizem, bem, é terrível porque com o envelhecimento vamos ser todos menos produtivos, porque as pessoas mais velhas são menos produtivas, isto é o problema, muito bem. E esta é outra ideia que convém, se calhar, pôr à prova dos factos, não há outra forma de olhar para a realidade. E está aqui este gráfico, e este gráfico, cada bolha corresponde a um país. Eu selecionei aqui alguns países e neste eixo, que é o eixo vertical, está representada a porcentagem de pessoas com 65 e mais. Portanto, quanto mais para cima estão as bolhas, maior é a importância das pessoas com 65 e mais no país. Portanto, mais envelhecidos está esse país no todo. E aqui, neste eixo horizontal, temos a produtividade real por hora de trabalho. Quanto mais para a direita estiverem as bolhas, mais produtivo é o país. Muito bem.
E então vamos buscar aqui os nossos grandes amigos alemães e Portugal. E temos, esta é a bolha da Alemanha e esta é a bolha de Portugal. A Alemanha está ainda um pouco mais envelhecida que Portugal, mas muito mais produtiva que Portugal. E podemos ir buscar a Bélgica e a Polónia. Polónia, um país no quadro europeu, que estão representados os 28 países da União Europeia. O Polónia, um país no quadro europeu relativamente pouco envelhecido, e a Bélgica muito mais envelhecida, mas em termos de produtividade, nada, este país não tem nada a ver com o outro. Portanto, o fator de envelhecimento não é a razão da alta ou da baixa produtividade de um país. Existem outros fatores que agora, naturalmente, não é a altura de falarmos deles. Terceira ideia à prova que eu gostaria de deixar aqui é aquela ideia do emprego é um jogo de soma nula entre idades. Ou seja, os idosos estão ali, as pessoas mais velhas, enquanto não saírem do sítio, não libertam emprego para os mais jovens. Portanto, uma saída do mais velho corresponde a uma entrada de uma pessoa mais nova e aqui se está, de algum modo, a fomentar algum conflito entre estas gerações. Mais uma vez, eu não sou economista, mas sei que a criação de empregos não é algo delimitado. A criação de empregos tem muito a ver com a dinâmica da própria economia e do próprio país. Não há, assim, não é um conjunto finito, nós não temos um número de empregos definido. Mas por outro lado, também é importante notar que, olhando para as curvas da evolução do desemprego, mesmo nos últimos anos, que, claro, as taxas de emprego dos mais jovens sempre foram mais elevadas, não é de agora. No entanto, se olharmos para o comportamento das taxas de desemprego, para a evolução das taxas de desemprego dos mais jovens, que é esta, e das pessoas com 55 e 64 anos, verificamos que ambas aumentaram neste período particular de crise, desde 2008 a 2015, aumentaram 1,9. Ou seja, o facto, e estes mais velhos não aumentam mais, porque existe aquele escape, muitas vezes utilizado, aquele escape da reforma antecipada. Mas, para todos os efeitos, o facto das taxas de desemprego dos mais velhos aumentarem, isto não se traduziu num benefício para, como é óbvio, todos nós sabemos isso muito bem, mas para todos os efeitos está aqui uma boa forma de percebermos que os mais velhos, por deixarem de ter emprego, isso não significa que os mais novos venham a tê-lo. E a quarta ideia à prova é que muitas vezes as pessoas dizem, de facto, tudo bem, mas a reforma é a melhor solução para as pessoas, porque as pessoas já estão cansadas, já estão fartas de trabalhar, portanto, deixem-nas estar, porque elas gostam mesmo da reforma. E, por isso, é bom afastá-las. É uma outra ideia falsa. Lembra aqui um resultado de um estudo Eurobarómetro, que foi realizado em 2012, no âmbito do Ano Internacional das Pessoas Idosas, e a pergunta, havia aqui uma questão sobre a combinação do trabalho e da reforma a tempo parcial. E o que é interessante é que a maioria das pessoas inquiridas, quer da União Europeia, no caso a 27, quer em Portugal, a maioria considerava esta solução muito apelativa. Portanto, não é, de facto, a reforma, não é a libertação, não é o grande momento que todos nós ambicionamos. Ambicionamos até chegarmos lá. Depois, passado um ano ou dois, começamos a ver o que nos rodeia de forma totalmente diferente. E concluo aqui que existe aqui uma série de ideias, de mitos, de ideias feitas, e que, é claro, a demografia não pode ser culpada, e eu venho aqui defender a demografia não é culpada pelas angústias sociais, individuais, económicas, o que se queira, nas nossas angústias em relação ao que se está a passar. O verdadeiro problema das sociedades envelhecidas não tem a ver com o envelhecimento, mas com aquilo que elas não mudaram desde que começaram a envelhecer. É resistência à mudança. E, de facto, a sociedade muda muito. O valor, por exemplo, do conhecimento passou a ser o valor central das sociedades modernas. Entramos numa sociedade global, em que a informação está na origem de tudo. E aqui, em relação a estes pontos, estamos todos de acordo, mas em relação ao modo como nos organizamos e estruturamos em sociedade, a nossa ordem social pouco se alterou. E eu, num livro recente que escrevi sobre o envelhecimento da sociedade portuguesa, vou aqui apresentar muito rapidamente duas propostas que, sobre este ponto, que eu
que é o ponto crítico para discutir e porque mexe com as nossas cabeças, não pode ser imposto por decreto. Temos que começar a pensar nele à sério. E o primeiro aspecto, ou a primeira proposta de discussão tem a ver com o marcador social. Marcar as pessoas em função da sua idade. Já vimos há pouco que cada pessoa é uma pessoa. Mas nós continuamos facilmente a catalogar que é alguém que tem menos de 15 é jovem, os demógrafos também são um bocadinho culpados, mas não são só os demógrafos. Alguém com mais de 65 é uma pessoa que, e consoante a idade, quando olhamos para alguém, percebemos ou tentamos adivinhar o valor que essa pessoa tem e o primeiro atributo que vamos buscar é a idade que a pessoa tem. Ser mais velha ou ser mais nova. As pessoas não valem pelo ter, valem pelo ser. E a questão do mérito e de cada um, independentemente da idade, a pessoa pode ser mais velha ou mais nova, ter mais valor ou menos valor. E que eu saiba, o conhecimento não tem barreiras de idade. Não é por ser mais velha que tem menos conhecimento ou mais conhecimento. Portanto, uma nova forma de olhar para aqueles que nos rodeiam e para uma nova forma do ponto de vista de percebermos, identificarmos o valor social que os outros podem ter no quadro desta sociedade. E a outra questão que foi também focada há pouco, que tem a ver com a organização do ciclo de vida. Estamos todos confortáveis com esta organização segmentada em balizas, porque estamos no campeonato europeu, acho eu, futebol, portanto, balizas, formação, trabalho e reforma. E então, a questão, e isto causa profundos transtornos, porque há aqui uma parte, que é a parte de cima, que no fundo também se está a alargar cada vez mais, em termos de tempo e de número de pessoas, que pura e simplesmente é desperdiçada. Desperdiçada e a sociedade convive lindamente com o que está a passar, que não fosse a questão da segurança social. Ora, muito bem, não faz sentido algum continuarmos a pensar na organização do nosso ciclo de vida desta forma. E a organização do ciclo de vida deverá ser feita em que os tempos e as fases se interpenetrem, tempo de formação, tempo de trabalho e tempo de lazer. Não há uma idade para se estudar, não há uma idade para a pessoa trabalhar e não há uma idade para a pessoa descansar. Há idades. A formação, em uma sociedade do conhecimento, a formação deve acompanhar todas as idades. E quando se diz, eu já estudei, tenho um diploma, logo, tenho que ser alguém, não faz sentido. Já estudou, ótimo, mas tem que continuar a estudar. A formação, para quem quer que seja, é algo essencial e crítico no nosso percurso de vida. E também, naturalmente, o trabalho, que é importante, e também, naturalmente, o lazer. Ora, estes tempos têm que estar misturados. Porque nós, enquanto somos novos, somos infelizes porque temos muito que estudar, quando somos ativos, somos infelizes, não temos tempo para nada, e quando chegamos à reforma, somos uns infelizes porque achamos que já perdemos imenso e que já ninguém quer saber de nós. Portanto, isto é uma sociedade que nos torna infelizes a todos, porque não pensar de uma forma diferente, como dizia também o Monty Python. Muito bem. Acabando, e vou mesmo terminar, e porque o tema deste painel é o envelhecimento, um valor social, eu termino reproduzindo uma frase de Cícero, um filósofo que viveu na Antiguidade, e que acho que esta frase vem muito a propósito e é sobre a velhice. Na velhice, deixar de se fazer o que já não se pode fazer não é o problema. O problema é deixar de fazer o que ainda se pode fazer. Muito obrigada a todos.